chegaram no horário, tá? Tá todo mundo me ouvindo aí? Sim, professor, estou ouvindo. Tranquilo, beleza. Ó, eu queria aqui nesse momento tecer alguns comentários, né? Antes da aula de hoje. Por isso que eu pedi para a gente fazer o Meet primeiro, né? Que o combinado é o Meet sendo ao final, tá? Mas eu queria comentar alguns pontos com vocês, tá? Ó, o primeiro ponto, pessoal, em relação à prova. É, eu coloquei uma questão, né, que era a questão número 2, que era sobre a possibilidade de alguém sem a formação em educação física, né, exercer a profissão, né, ou seja, a pessoa não é formada, não passou pela faculdade, mas ela exerce. Era possível? A grande maioria, né, colocou que não era, que tinha que ser formado. Eu falei, gente, está na primeira aula essa questão do provisionado, né? Talvez eu não tenha explicado direito, não sei o que aconteceu, tá? Mas a situação é assim, por exemplo, imagina ali em 1993, 94, uma pessoa começou a trabalhar como técnico de futebol, como treinador, o curso de graduação em educação física, né? Aí trabalhou 93, 94, 95, aí veio a lei, né? A 9696 em 98, ou seja, essa pessoa trabalhou ali, né, 4, 5 anos. Beleza. Quando veio a lei que regulamenta a profissão de educação física, essa pessoa fica proibida de trabalhar? Não, ela não fica, né? Ela pode continuar exercendo a profissão, né? Aí hoje, nessa pessoa, ela tem a gente tem a figura do provisionado, que é essa pessoa está habilitada, né? Inclusive ela tem até uma carteirinha do CREF, né? Para trabalhar com a modalidade futebol. Ela só pode trabalhar com isso, tá? Então, é possível que alguém sem a formação superior em educação física trabalhe? Ainda é possível. Algumas pessoas colocaram assim, antigamente era, não, essas pessoas estão vivas, né? Muitas delas, né? Elas trabalham. Agora, elas podem trabalhar com uma modalidade específica, né? Que elas comprovaram já exercer antes da lei, tá? Então a lei ela não retroage, beleza? Então, fiquei um pouquinho preocupado com isso, né? Achei que estaria claro essa questão. Professor, Só um pouquinho, Natália. Deixa eu ver. E acho que pouquíssimas pessoas responderam, tá? Essa questão corretamente, tá bom? Pode falar, Natália. eu não estou recordando agora qual que era o enunciado dessa questão com clareza. O senhor pode ler o enunciado novamente? Com base no que foi apresentado em aula, é possível que uma pessoa sem a formação em educação física exerça legalmente a profissão? Sim ou não? Justifique sua resposta. Esse era o enunciado. A maioria colocou que não era possível. E na realidade é possível. É isso que eu quero colocar para vocês, né? É que na realidade você. Só um pouquinho, Lúcio. Vocês vão observar poucas pessoas que são provisionados. Eu conheço muita gente que era provisionado, né, e resolveu estudar. Aí se formou em educação física. Por quê? Porque percebeu a necessidade disso, né? De se qualificar, né, de prestar um serviço melhor, a concorrência está muito grande, tá? Aí ele pegou e substituiu a carteira dele para licenciado para bacharelado, tá? Mas ele tinha o direito de trabalhar sem a formação. Geralmente a galera da luta tinha muito isso, da dança, e dos esportes, né? De futebol, vôlei, basquete, tá bom? Eu conheço pessoas que são. É isso aí, Felipe, é o provisionado. Que são. Eu conheço, né? Já trabalhei com pessoas que são provisionados de ginástica, provisionado de musculação, né? Mas existem essas pessoas, tá? E isso me assustou um pouquinho na hora da prova, né? Porque eu expliquei sobre isso, estava na primeira aula. Beleza? Pode falar, Lúcio. Então, professor, eu até comentei com o senhor em relação ao caso do provisionado também, porque eu tive a oportunidade de ter essa situação, né? Só que eu antes não tinha nada na cabeça,
nem pensava que ia fazer educação física. E eu acredito que a minha interpretação, então, na leitura da questão é que me dificultou, né? Assim, porque no meu entendimento, quando eu li, era que se hoje, né, hoje, alguém que fosse praticar, que fosse exercer essa profissão, o que ele teria que fazer? Aí, no meu entendimento, é o quê? Fazer o curso, né, se formar em educação física, e aí até citei, antes teve a situação dos provisionados, que eles tinham que exercer na sua especificidade, né, naquele esporte que ele tinha conhecimento, por exemplo, no meu caso, artes marciais. Então, digamos assim, eu coloquei não, eu respondi não, mas no meu intuito foi, quando eu li, eu pensei que hoje, para você ser um profissional de educação física, o que você tem que fazer? Aí, tenho que terminar o curso de educação física, tenho que me formar, buscar um conhecimento. Aí, a partir disso aí, eu vou virar um profissional de educação física. Porém, antigamente, né, quando aconteceu essa situação, que hoje não é mais liberado isso, né, isso foi no passado, ainda que tenham pessoas que exerçam isso agora, mas isso foi feito no passado, não tem mais isso. Então, acredito que hoje... Lúcio, só um pouquinho. Não é não. Se a pessoa hoje, ela provar perante ao CREF que antes da lei ela exercia a profissão, ela já praticava a atividade, já era instrutora, por exemplo, ela pode. É isso que eu tô querendo colocar. Não acabou isso. Então isso aí eu não... tá. Tá, então tem Mas que ter aí eu tinha visto... Tá, então isso aí foi minha dúvida, professor. Então realmente realmente eu errei. Por exemplo... professor, eu lembro mesmo que tinha lá no artigo que só deu para a gente estudar, que desde que a pessoa comprove que já exercia uma atividade na área antes da lei. Tem lá, de fato. Exatamente. Se ela comprovar hoje, ela pode, não tem problema. Tá? Só que assim, como eu tô há muito tempo, principalmente o pessoal da luta, né? Eu sou do Taekwondo, então muitos professores, o Robson, o Marcelo, foram estudar, são meus amigos, já tinham a carteirinha de provisionado, mas foram se qualificar, fizeram o curso de educação física, mas eles poderiam atuar até hoje se não tivesse estudado, tá? Então, vocês ainda vão se deparar com provisionados, beleza? Agora, é para se preocupar? Não, não é. Eu lá na empresa não contrato provisionado, tá? Os grandes locais não vão contratar, né? O aluno, o cliente, né? Ele não quer ser atendido por uma pessoa sem formação, né? Hoje já não é. Até porque, né, professor, quem hoje é professor de artes marciais, ele não precisa do CREF, né? Saiu uma regulamentação lá em Florianópolis, ganharam uma causa lá, e isso abrange todo o Brasil, que o cara que é professor de dança, de artes, que envolve artes, né? E se ele não tem que ter o CREF, ele vai desenvolver a modalidade dele, ensino daquela modalidade dele. Não é isso? Ele exerce a profissão de educação física dentro de um segmento, entendeu? Esse é o provisionado. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Educação Física, no CREF. Então, por exemplo, um provisionado de vôlei, né? Para ele exercer essa profissão aqui, ele tem que estar registrado no CREF, entendeu? Então, isso é lei, isso é direito, tá? Não tem como a gente fugir disso, não. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Questão, acho que mais de clareza, mais na interpretação, né? Porque a pergunta, ela tá bem clara lá. Ele não pode exercer a profissão, mas ele exerce uma modalidade para instrução. Não, ele exerce a profissão de educação física dentro daquela modalidade, através daquela modalidade. Tá? Essa que é a interpretação, beleza? Em relação ao CrossFit aqui, a galera que eu conheço que trabalha, né, tenho muitos amigos do CrossFit, né, a maioria, até onde eu sei, todos formados, né, mas, enfim, beleza. Um outro ponto que eu queria citar aqui, pessoal, é o seguinte, quando a gente coloca ali a diferença entre licenciatura e bacharelado, né, questão número 3 da prova, tá? Olha só,
conforme a resolução do Ministério da Educação. Então, é em conformidade com a resolução. Qual é a diferença entre os campos de atuação da licenciatura e do bacharelado? Essa questão, a maioria de vocês acertou, é uma questão fácil. Só tem um detalhe aqui que muitos colocaram, que é assim, o bacharel não pode prestar concurso. Calma, calma. Se é uma prova dissertativa, se uma redação, aliás, a prova era dissertativa, mas se é uma redação, vocês iam ter problemas quem escreveu isso. Por quê? Porque ele pode prestar concurso. Ele não pode prestar o concurso para a área escolar. É diferente. Quando você coloca que ele não pode prestar concurso, você deixou amplo. E ele pode prestar concurso da polícia, qualquer tipo de concurso, exceto o que exige a licenciatura em educação física, que geralmente é prefeitura, estado, né, ou os institutos federais. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado na hora que você está escrevendo. Beleza? Alguém quer comentar essa questão? Alguma coisa do tipo? Então, professor, inclusive para a área escolar, licenciatura, ele também pode prestar, ele não vai poder assumir o cargo. Então, concurso, de modo geral, ele pode prestar qualquer um. Ele pode se inscrever, ele tem o direito de se inscrever, de ir lá fazer a prova, mas assumir na hora de comprovação de títulos, aí é que ele não vai poder assumir. Não, é que, assim, tá na cabeça da galera... diferença entre licenciatura e bacharelado. Beleza, os campos de atuação, um é direcionado para a escola, o outro fora. Até aí, beleza. Mas quando a maioria estica a redação, né, fica na cabeça assim, o bacharel não pode prestar concurso. Eu falei, caraca, mas pode. Né? Você pode prestar, pode assumir, né, exceto os da área escolar que exigem a licenciatura. Tá, pessoal? Então, cuidado. Quando você estica ali muito o texto, né? Às vezes você foge um pouquinho, acaba afirmando alguns pontos que são equivocados, tá? Beleza. Outra questão aqui que eu queria tratar, atividade que vale 4 pontos. Muita gente não entregou essa atividade, tá? Eu não tenho os nomes agora aqui, mas verifica se vocês conseguem ainda, né? Quem não fez, leva lá na empresa, deixa lá separado para mim. Pois é, professor, eu até vi isso contigo, que eu deixei lá naquele sábado de manhã, né, quando acabou minha aula de handball, e só que daí minha nota não saiu no portal, saiu só da avaliação. Eu não sei se o senhor não pegou lá ou não... Moisés, você deixou quando? Eu deixei sábado de manhã. Lembra que eu falei contigo sexta-noite? Cara, eu acho que esse trabalho não chegou para mim. Eu deixei sábado de manhã, que eu tive aula de handball. Aí, acabando a aula, eu passei lá. Acho que era 11h30 e deixei lá. Foi esse sábado agora, né? Rapaz lá, era um... Tá, eu vou ter que ver com ele direitinho. Beleza? Tá, Foi beleza. isso, então até desconfiei que não via nota lá. Mas, assim, tem muita gente sem nota, tá? Tá, outro ponto aqui que eu queria conversar com vocês, pessoal, não sei se é só na minha matéria, mas olha só, na hora da prova, tá, tem algumas respostas que elas simplesmente fogem ao que está sendo pedido na questão. Eu preciso que vocês leiam o enunciado com mais calma, né, que você interprete de forma adequada e responda somente o que está sendo pedido. Tá, tem muitas respostas que, eu li, mas não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Né? Então, fiquem atentos aí em relação a isso, para não repetir aí na N2, tá? Beleza, olha só, a aula de hoje, salvo engano, nós temos mais 3 aulas sobre resoluções, antes da gente entrar na parte de ética, tá? A aula de hoje, ela trata de uma nota técnica do CONFEF sobre avaliação física. Então, acho que vale a pena vocês lerem, vocês se informarem a respeito, se estudarem, né, assistirem os vídeos com atenção hoje, tá? Aí, um detalhe.
Amanhã, pessoal, consta pra gente que é sábado letivo, né? Aí o que acontece? Para essa aula de hoje ela não ficar muito maçante, muito pesada, né? Eu fracionei essa norma técnica em 2 aulas, tá? Metade hoje e metade amanhã, no sábado letivo, tá? Eu libero lá para vocês às 14, beleza? Só um detalhe, tá? Eu não vou conseguir fazer Meet amanhã, tá? A aula vai estar liberada, mas eu não vou conseguir me reunir com vocês, tá? E a gente vai se falando no WhatsApp, tá? Mas assim, é uma nota técnica que a gente vai tratar hoje e amanhã, né? Depois a gente trabalha as principais resoluções, os pontos, né? Que fala até sobre a anuidade do CREF que a gente paga, já deixar vocês antenados sobre isso, de onde vem esses valores e tal. E depois a gente entra na parte ética, tá? Na área da saúde, né? O que falta de ética pode implicar, enfim, tá bom? Então, é isso, tá? Por isso eu pedi para a gente se reunir hoje mais cedo, antes da aula, tá? Queria saber se alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa. Não, tá tranquilo? Tudo certo? Por mim, tranquilo, professor. Certo? Amanhã o senhor vai postar atividade Professor, e aula, né? Só um pouquinho. Michele, tá postada já a aula, tá? De sábado, só que ela tá Ah, tá. travada lá. Amanhã às 14 tá liberada. Beleza? Porque senão vai Ah, ficar tá. E a de muito. hoje é sequência da de amanhã? Ou Isso, só uma? isso. Não, não. É... a aula de amanhã é uma continuação da de hoje, Da de tá? hoje, isso. A gente vai, nessas 2 aulas, trabalhar essa nota técnica. Aí começa hoje, amanhã termina. Beleza? Senão fica Entendi. muito pesado. Peço a vocês que respondam o fórum, pessoal, que os professores estão sendo cobrados em relação a isso. Tá bom, Tá? obrigado, Então, professor. não, tranquilo. Pode falar, Natália. professor, tem a possibilidade de ter acesso à prova? Porque assim, quando a gente termina a prova, a gente não tem mais acesso a ela lá no Blue, né? Aí, por exemplo, tem muita questão que tá. Ei, dá licença! Tem muita, desculpa. Tem muita questão que para revisar, ela na hora de corrigir, eu não lembro, sabe, do enunciado das coisas. E aí eu não achei muito a minha nota muito legal. Eu queria ver a correção e a minha prova. Você não consegue ver a correção, não, da prova? Você Não não tem consigo, professor. Não consigo Ó, acessar. tá, mas, por exemplo, como que os professores trabalham, né? Em relação a isso? Hum. Como que é? Não, eles normalmente eles só mandam se pedir, né, o gabarito ou algo do tipo em grupo, porque normalmente no Blue a gente não tem acesso. Eu, por exemplo, nunca tive acesso. Se alguém teve aí, Mas me diz como. eu vou ver com a Erika porque é o seguinte: vocês respondem, aí a gente tem que corrigir e colocar os comentários. Então eu coloco a resposta no comentário. Então eu achei que você via esses comentários, entendeu? Eu sei, eu entendi, professor. Acontece que eu nunca tive Isso acesso não a esse acontece. comentário. Tá, eu vou Eu ver com a eu Erika. também vou dar uma procurada para ver como é que visualiza esse comentário, mas eu também nunca consegui ter acesso. E é o que a Natália falou. Para correção é bom a gente saber qual errou, né, e aonde a gente errou. Porque, igual o senhor está falando, às vezes a gente acaba não lembrando quais as questões que a gente respondeu, o que, que a gente respondeu. Então, para correção fica Mas difícil. beleza. Eu não tenho, obviamente, como riscar lá. Então, assim, eu não coloquei só a nota, né? Eu coloquei o comentário lá, o que que era para você, qual era a resposta certa, enfim, né? Algumas incompletas eu coloquei o restante da resposta, né? Que o Luan tá falando aqui. Ah, então deve ter recurso. Ainda vou ver isso com a Érica. Beleza. Tem mais alguma coisa, pessoal? Acho que no mais tá ok, então. Aí eu tô liberando aqui a aula, tá? Aí vocês podem assistir e respondam lá ao fórum, beleza? Aí a gente vai se falando aqui no WhatsApp, beleza? Então, Beleza, mestre.
Tranquilo, vamos encerrando aqui então, pessoal. Valeu. Beleza, professor. Valeu. Valeu, professor.